Olá família, tudo bem com vocês? Até que o fim acabou a espera e começou a Copa Qatar 2022 e foi uma estreia bem animada. Já tivemos gols anulados logo no primeiro dia com uma nova tecnologia do VAR que irei explicar para você. A seleção do Qatar decepcionou e o Equador fez um ótimo primeiro tempo, com Ener Valencia sendo o craque do jogo. Tudo isso e muito mais vamos analisar no seguinte vídeo. Vamos lá? Vamos focar a análise do primeiro tempo nos primeiros 16 minutos. O Equador saiu feito um furacão e essa energia o levou a fazer 2 gols nos primeiros 16 minutos. O primeiro desses gols, no minuto 4, foi anulado por uma nova tecnologia do VAR, que apesar que vem sendo testada desde a pandemia, a FIFA decidiu que ia ser nesse Mundial Qatar 2022 que ia ser testada oficialmente. A nova tecnologia do VAR tem siglas em inglês, SOAT, Semi-Automatic Offside Technology, ou tecnologia semi-automática do impedimento. São 2 câmeras penduradas no teto de todos os estádios que elas estão filmando todo o que acontece em campo. Ela filma 29 pontos de todos os jogadores, do corpo do jogador, e essa informação é enviada 50 vezes por segundo para câmeras que estão na sala do VAR. Se acontecer algum impedimento que de fato tem a ver com os gols, porque a gente sabe que tem alguns impedimentos que eles acontecem fora da finalização que de fato gera o gol. Mas se esse impedimento tiver incidência no gol, o VAR chama o árbitro e anula automaticamente. Todo esse processo acontece em 25 segundos. Eu acho uma boa opção, uma boa tecnologia que vai ajudar muito o juiz nessa questão de impedimento que a gente sabe que gera muita polêmica. Mas não adiantou nada o Qatar se salvar no minuto 4 desse gol, o VAR salvou, porque no minuto 16 o Ener Valencia seria derrubado claramente na área pelo goleiro. O goleiro do Qatar teve um dia terrível, um dia para esquecer. E o Ener Valencia acabou convertendo um pênalti, bateu suave, jogador de muita experiência, que está na sua 3ª Copa do Mundo, bateu suave no canto esquerdo do goleiro e fez um 1-0 para o Equador. Normalmente a gente espera que num jogo de Copa do Mundo, o time mandante, após tomar um gol, ele tente responder. Ainda mais se o time mandante é anfitrião. Mas isso não aconteceu. O Equador continuou jogando muito melhor. Qatar não conseguia se achar em campo. A posse de bola do Qatar por momentos era muito burocrática, não conseguia superar as linhas do Equador, que conseguiu entender melhor a ideia do treinador deles em campo, conseguiu trazer uma proposta onde as vantagens dos jogadores do Equador conseguiam sobressair. A gente conseguiu ver jogadores do Equador muito mais rápidos, muito mais concentrados na ideia do jogo, e no final das contas, isso aí, o Equador conseguiu refletir isso aí no placar. No minuto 31, mais um belo gol, um belo cabeceio do Ener Valencia dentro da área, após um excelente cruzamento também do Ângelo Preciado pela lateral direita. O susto para a seleção do Equador chegou no minuto 43. O Ener Valencia desabou em campo, após receber uma forte entrada de um jogador da seleção do Qatar no meio campo. Ele sentiu o joelho, mas felizmente, é muito ruim alguém se machucar na estreia de uma Copa do Mundo, mas felizmente o Ener Valencia conseguiu se levantar e acabar o primeiro tempo. Primeiro tempo onde o placar não se movimentou mais, acabou 2-0. Poderia ter saído mais algum gol do Equador, que foi muito melhor. A seleção do Qatar não conseguiu chutar no alvo no primeiro tempo. No começo do segundo tempo, eu percebi que o Félix Sánchez, o treinador do Qatar, ele fez uma pequena mudança tática. Ele tirou um jogador da zaga e acrescentou um jogador no meio campo. Ele começou o jogo com uma defesa de 5 e depois ele mudou para uma defesa de 4, tentando ganhar mais um jogador no meio campo para essa ideia que ele tem
de como ele entende o futebol. É um treinador que vem da escola do Johan Cruyff, posse de bola, tentar chegar na área adversária através de posse de bola, tentando superar linhas através dos passes, mas infelizmente a seleção do Catar não melhorou. O Equador também entendeu que não ia levar nenhum susto, a seleção do Catar não conseguia chegar na área do Equador e desacelerou o ritmo. Isso aí impactou negativamente o jogo. Eu acho que o jogo piorou. Para o espectador, o jogo ficou bem burocrático, a posse de bola do Catar não conseguia agredir o Equador. No minuto 30 do segundo tempo, aí chegou o susto para a seleção do Equador. O Ener Valencia não conseguiu continuar em campo. A gente viu nas imagens ele sentado depois nas arquibancadas, no banco de reserva, né? Com gelo no joelho. Espero que ele se recupere. Todos nós sabemos que o Ener Valencia é a principal arma do Equador para tentar lutar por uma vaga nesse grupo, contra Senegal e a Holanda. Deve ser principalmente contra Senegal. Eu acho a Holanda favorita nesse grupo para ganhar todos os jogos. E a segunda colocação deve ficar nesse importante jogo para o Equador. Espero que o Ener Valencia ele consiga se recuperar. Após alguns cambios feitos por ambos os treinadores, a partir do minuto 60, 70, 75, o Catar conseguiu chutar algumas vezes. Nenhuma delas levou um alto perigo para a meta do goleiro Galíndez. O Galíndez ele assistiu o jogo dentro da quadra, desde um lugar privilegiado, não teve que trabalhar, não sujou o uniforme. Sobre a ideia do jogo do Catar, a gente sabe, o Félix Sánchez ele é um treinador que vem da escola do Johan Cruyff. Com 21 anos, na época dos 90, ele começou a beber dessa fonte. Só que essa ideia precisa de jogadores muito específicos. Quem acompanhou o grande Barcelona do Guardiola sabe que para essa ideia ser desenvolvida em campo, você tem que ter jogadores com uma qualidade de passe excelente, acima da média. O preenchimento dos espaços ele precisa ser muito bem feito, quase perfeito. E o Equador não é uma seleção que tenha um nível para desenvolver uma ideia desse tipo. Ainda mais contra seleções de maior nível, como é o caso do Equador. Félix Sánchez, eu acho que ele vai continuar insistindo nessa ideia. Se o Catar, na minha opinião, conseguisse entender as fraquezas, as deficiências que tem como seleção, poderia lutar muito mais nesse grupo. Montar um bloco baixo, perto do 3/4 do meio campo defensivo e tentar sair no contragolpe. Tem jogadores rápidos. Mas, infelizmente, o treinador deles vai continuar insistindo na ideia. É o que eles vêm treinando nesse ciclo mundialista. E sobre o Equador, resumindo o jogo, fez um ótimo primeiro tempo, demonstrando as armas que tem para lutar por uma vaga nesse grupo, contra o Senegal principalmente. Fez um excelente primeiro tempo. Outros destaques do Equador foram o Pervis Estupiñán, lateral esquerdo, que tem muito bom pé para fazer ótimos cruzamentos, consegue acompanhar bem. Eu quero ver ele contra jogos de maior expressão, porque ele vai ser testado na parcela do jogo que eu acho ele um pouco mais fraco, que é no setor defensivo. Contra Senegal, o Equador vai ter um time em frente que quase tem as mesmas armas. São fortes fisicamente, eles não têm essa posse de bola muito burocrática no meio campo, conseguem fazer transições muito rápidas desde a parcela defensiva até a parcela ofensiva, com passes muito rápidos entre o meio campo e os atacantes. Um bom exemplo disso a gente viu no minuto 55. Outro dos destaques do Equador foi o Moisés Caicedo, que joga no Brighton da Premier League. Acompanho bastante a Premier League e Estupiñán e Moisés Caicedo, eles estão conseguindo se destacar num time que está fazendo uma ótima campanha na Premier League. Ele deu um belo passe maravilhoso para o Romário Barr no minuto 55, que foi uma das poucas vezes que o goleiro do Catar conseguiu responder bem. Fez uma baita defesa. Resumindo, o Equador fez o papel. Era muito importante ganhar esse jogo porque o Catar deve sair com 3 derrotas. Aí o time que conseguir um saldo de gol mais favorável, depois lá na frente, num provável empate, pode ser positivo. O saldo de gol é importante.
E o Equador demonstrou que tem um futebol bom para chegar numa fase, nas oitavas, sair numa disputa que vai ser muito acirrada contra Senegal. A Holanda é o favorito do grupo, pelos jogadores que tem, pela história, pela camisa, e a disputa da segunda vaga deve ficar entre Equador e Senegal. Bom, até aqui minhas impressões do jogo inaugural da Copa. Mas agora eu quero saber suas opiniões. Gostaria que você deixasse nos comentários deste vídeo o que você acha. Será que o Equador tem futebol para lutar por uma vaga contra o Senegal do Sadio Mané, que infelizmente vai ser um baita desfalque para a seleção do Senegal? Ele acabou se machucando no último jogo com o Bayern de Munique. Será que a Holanda vai conseguir golear todo mundo e fazer valer o alto favoritismo que ela tem? Essa e outras questões eu gostaria que você compartilhasse comigo, interatuasse comigo nos comentários desse vídeo. Se você gostou do vídeo, se você gostou de minhas opiniões, eu agradeço muito a sua participação no meu canal. Gostaria que você se inscrevesse, me dê a sua joinha aí. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço. Até lá.